Bom, seja muito bem-vindo ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E o tema de hoje é: essa ação torna os empregados mais engajados. Olha que beleza! Não é bom ter os empregados engajados? Então, é por isso que eu trouxe essa live, trouxe esse assunto para falar hoje com vocês aqui, tá? E por que eu tô falando isso? Porque já faz mais de um ano que o pessoal tá vivendo numa fase de isolamento que não deve estar fácil, né? Eu acredito que não. Para quem trabalha presencialmente, realmente não deve estar muito fácil. Aqui na minha cidade, por exemplo, o pessoal ficou uns 2 meses parado a primeira vez, se não foi mais. E dessa vez agora tá 2 meses. Da outra vez ficou acho que uns 4, 5 meses parado. Eu não sei como que as empresas aguentam, né? Bom, quem acompanha a gente nas redes sociais aí já tem uma noção do que fazer. E hoje eu vou falar então sobre uma ação que torna os empregados mais engajados. Olá, Thaisa! E daí eu tava pensando assim, o que eu vou falar com a minha audiência hoje? E aí eu falei, não, eu vou falar sobre alguma coisa boa, né? Tem que falar sobre alguma coisa boa para esse povo ficar animado. Ter empregado que não engaja não dá, né? Então vamos fazer esses empregados ficarem mais engajados. Tem um jeito bem simples para isso. É uma açãozinha simples, tá? Como você faz para estimular os seus funcionários a ficarem mais engajados? Porque, na verdade, é assim, muita gente fala, ai, tá difícil, ai, não dá. Tem gente que fala assim, tem empregados e empregadores, né? Que falam que não tá fácil para ninguém. E não deve estar mesmo. Só que eu sigo uma pessoa, o Jerônimo Temer, ele fala assim, não é eu não tenho que pensar o que é que a vida faz comigo, é o que eu faço com a vida que eu tenho. Não é desse jeito exatamente, mas é mais ou menos isso, né? Então, e depois tem aquele outro ditado, né? Faça do limão uma limonada. Então, eu trouxe aqui uma ação simples mesmo, é muito simples, mas começa com o empreendedor. Por que começa com o empreendedor? Porque ele é o exemplo na empresa, né? Os empregados, eles seguem o modelo que eles têm. Geralmente, o modelo deles é o empreendedor. E aí, se o empreendedor tem um tipo de atitude, é capaz de eles seguirem aquele tipo de atitude do empreendedor. E aí, qual é a atitude que você tem como empreendedor na sua empresa? Você é o tipo de pessoa que só reclama, 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 reclama? Se você é assim, tome muito cuidado, tá? Ah, Ana Gabriela, belezinha, tudo bom, meu bem? Então, se você é o empreendedor, fica atento que eu vou te dar ótimas dicas aqui hoje, tá? Porque é aquilo que eu tava falando, que nesses últimos tempos a gente tá vendo os acontecimentos difíceis que estão acontecendo, né? Quem acompanha a TV, eu não tô acompanhando nada a TV, na verdade, né? Mas quem acompanha vê a notícia e às vezes não gosta muito do que tá vendo. E eu, para não ficar estressada, eu nem ligo a minha TV. Tô trabalhando muito mesmo. Ah, que belezinha. Obrigada, Ana Gabriela. Olha, e a Thaisa também. A Thaisa, eu sei que ela tem na agenda dela lá o dia da minha live, para ela acompanhar. E ela sempre tá aqui comigo. É isso. E o Vinícius vem de vez em quando também me ver. Enfim, o empreendedor
Então, dependendo da atitude do empreendedor, vão acontecendo as atitudes dos empregados. Então, se o empreendedor só reclama, os empregados vão seguir o exemplo e vão ficar só reclamando. Isso torna um ambiente de trabalho terrível. Terrível assim, o pessoal só reclama, um vê defeito numa coisa, outro vê defeito em outra coisa, nada tá bom. Uma pessoa se empenha, faz o máximo dela e mesmo assim não tá bom, porque tem muita reclamação. Então, o empreendedor tem que ser o modelo. É o tipo de pessoa que só reclama. Fica aqui comigo que eu vou te dar uma dica boa, tá? Por quê? Porque assim você vai influenciar positivamente o seu pessoal, os seus colaboradores, né? Seus empregados. E aí a sua empresa tende a melhorar. E é isso que você quer, eu acredito, né? Quem vai montar uma empresa quer que melhore ou não? O que vocês acham? Então, os colaboradores da empresa, é aquilo que eu estava falando, né? Eles se espelham no seu patrão, no empreendedor, no seu empregador, né? Então, a atitude do patrão é a atitude que o empregado vai ter, né? Então, senhor patrão, fica atento às suas atitudes. E tudo começa onde? No pensamento. Eu sempre falo nas minhas lives, o pensamento atrai. E atrai mesmo, né? Se você pensa coisa positiva, vão acontecer as coisas positivas. Você pensa com vontade, tá? Não é, podia bem acontecer, mas é difícil. Não, não é assim. Tudo começa então no pensamento. É você pensar acreditando que aquilo já aconteceu. Que você já tá agradecendo, né? Que aquela coisa que você queria aconteceu. E em todos os aspectos da vida, tá? Não é somente na empresa. A tia Val, tudo bem, tia? Não é somente na empresa. Em tudo, na vida, né? Porque tem pessoas que ficam dramatizando tudo. E aí, dificulta mais as coisas ainda. Dificulta tudo, né? Se dramatiza tudo, dificulta tudo. E aí, o cotidiano fica aquela coisa que a gente não quer mais saber, né? Quer sumir. Então, não importa se é no trabalho, se é em casa, ou se é na escola, onde for. Tudo começa no pensamento. Então, pense positivo para você atrair coisas positivas. Eu falo aqui para vocês, a minha empresa vai crescer, a minha empresa vai crescer. Já está crescendo. É assim, a gente tem que pensar positivo. Mesmo que não esteja, mas é aquele negócio do pensamento atrai. O cérebro, o nosso subconsciente, ele entende tudo que a gente fala, tá? Então, o que é mais importante fazer? Ter pensamento positivo, certo? Então, na sua família, como que é a relação de vocês? Ela é uma relação de positividade, positivismo, vai dar certo, nós vamos fazer junto, tal. Ou você fez errado, você não fez isso, você não fez aquilo, você não isso, você só faz bobagem. E aí, dá certo um negócio desse? Eu acho que não dá certo, né? Então, e aí tem gente que fala assim, acordar cedo para ir trabalhar, meu Deus, que coisa, não quero, não tô com vontade de trabalhar, tá difícil. Não é para fazer isso, tá? Pense positivo, tá certo? E como é que você faz? Tem receita mágica para isso, hein? No dia a dia, você começa treinando, mostrar para os seus colaboradores que o poder do pensamento positivo, ele atrai coisas positivas. O bem que ele faz para o corpo e para a alma, tá? Então, pensamento positivo aí na cabeça. E isso é um hábito que você precisa cultivar diariamente. Imagina,
Se você é o tipo de pessoa que hoje só reclama, amanhã você começa a ser positiva, acontece alguma coisa errada, você já começa a reclamar, esse negócio de pensar positivo não dá certo. Tem que ser persistente. A persistência é uma coisa boa, se você tá fazendo a coisa certa. Persistir no erro, não. Persistir no acerto, sim. Saiba, então, que o pensamento positivo é uma coisa que você pode começar, se você não tem ainda esse costume, né? Então, é no dia a dia. E como que começa o pensamento positivo? Começa pela gratidão. A gratidão é um sentimento que a pessoa que só reclama, ela nunca vai agradecer, né? Ela só sabe reclamar. Então, tenha um pensamento de gratidão para com as coisas, para as pessoas, tá? Se as pessoas não gostam do trabalho, reclamam de acordar cedo, das atitudes dos colegas, as suas atitudes, e por aí vai, que tem gente que adora. A melhor maneira de mudar isso na vida é mostrar para essa pessoa o quão bom é poder acordar cedo e mostrar o que você sabe fazer, né? Então, lá na empresa, a empresa serve para sempre, gente. Se o empreendedor só pensa no bolso dele, só no dinheiro que entra, porque ele tem que fazer a compra no supermercado, ele está esquecendo que a empresa dele ajuda as pessoas. Então, por exemplo, se você tem uma loja de roupas, olha que alegria você poder proporcionar à pessoa que vai na sua loja de se vestir bem, de se sentir bem. Você dá um atendimento bom para ela, ela sai com uma roupa bonita que vai fazer o corpo dela parecer mais bonito, né? Ou ela mesma vai aparentar ser mais bonita, mais jovem, sei lá, né? Meu cabeleireiro que falou, por que você não clareia seu cabelo? Vai parecer mais jovem. Aí eu tô deixando ele clarinho. Pois é, né? A gente vai ficando velha, mas a gente ainda tem o sonho de ficar nova pro resto da vida. Então, e aí você faz o seu colaborador enxergar, né, que muitas pessoas perderam o seu emprego ao longo dos últimos anos e muitas estão até hoje desempregadas. E não é só isso. O empregado, ele às vezes ele só reclama, né? Não vê as outras coisas boas. Não é só por causa do salário dele. Como eu tava falando, né? O empregado, às vezes, ele não tá enxergando o bem que ele faz para as pessoas de ele estar lá na empresa. Não só para a família dele, mas para as pessoas que ele atende também, né? Se ele dá um sorriso para um cliente, às vezes o cliente chega lá desanimado, triste, e aí ele dá um sorriso para o cliente. Vai saber se esse sorriso não foi uma coisa assim que o cliente estava precisando para melhorar o dia dele? A gente nunca sabe o que tem por trás do coração das pessoas, na mente das pessoas, né? Então, olha, mostra para o seu empregado que ele tem a oportunidade única nas mãos de poder desempenhar o papel dele na sociedade. Talvez ele esteja fazendo a diferença na vida de alguém. Não falei agora do sorriso? Um sorriso que seja simples, uma coisa simples, né? Então, e além de poder desenvolver-se por meio da sua carreira no trabalho, alcançar os objetivos profissionais que ele quer, não é verdade? Você na sua empresa, você deve ter aí um plano de carreira, provavelmente tem. Hoje em dia muitas empresas têm, né? Porque assim, a pessoa que ela não vê uma perspectiva, não vê a possibilidade de ter aumento salarial, não vê a possibilidade de aumentar o cargo dela, sempre trabalha, dá o seu melhor e não tem um reconhecimento, nem um gesto de muito obrigado, então fica atento, porque a pessoa acaba deixando a empresa de lado e vai procurar um lugar onde ela se sinta melhor, onde ela saiba que ela vai ser valorizada, certo? Então, isso para o empregado lembrar ainda que ele tem o salário no final do mês que pode garantir o próprio sustento, o dele e da família, se ele tiver, né? Então tem que ser grato. A pessoa
precisa ser grato. Eu tenho um caderno da gratidão, gente. Eu devia ter trazido o caderno aqui para vocês. Eu escrevo todo dia por que eu sou feliz e grata. Então, por acordar cedo, por ver o céu estrelado, por todas as coisas boas que acontecem, por eu estar viva, por ter saúde. Olha quanta coisa boa a gente tem, né? E assim, às vezes a gente não se atenta. Eu comecei a prestar atenção mais depois que eu saí da Sabesp, a empresa onde eu trabalhei. Porque antes eu era no meu dia a dia, no corre-corre e tal, trabalhava o dia inteiro. E olha, hoje, por trabalhar online, eu posso trabalhar lá fora, no jardim lá, eu faço meus stories no Instagram, leio livro ali, no sol, pisando na grama, né? E aí eu faço essas coisas e me deixam calma. E aí eu agradeço. Eu sempre agradeço por todas as oportunidades. Eu agradeço por você que está aqui comigo agora, assistindo a minha live, não me deixando sozinha aqui, abandonada. Muito obrigada, não é? Então, às vezes eu tô aqui sozinha, não tem problema, eu não ligo de estar sozinha, porque como essa live fica liberada, eu sei que depois o pessoal vai ver. Então, com relação a isso, eu não fico preocupada. Mas eu gosto muito de ter companhia aqui comigo, tá? O pessoal aí, a Thaís, a Tia Val, o Vinícius, né? A Ana Gabriela, o pessoal que me acompanha aí. Então, é isso. E falando de gratidão, tá? Porque para você ter o pensamento positivo. E aí, passe pelas melhorias da saúde. Então, às vezes a pessoa está estressada, está ansiosa, isso daí diminui, né, o rendimento dela no trabalho. E aí, se a pessoa está bem fisicamente, psicologicamente, ela vai produzir mais. Então, e olha, o pensamento atrai. Então, atrai a gente positiva para a sua empresa, tá? Mas se por acaso o seu pessoal é de reclamar, começa a mostrar para eles as coisas boas que acontecem na vida. A gente tem muito que agradecer nessa vida, né? Então, às vezes, uma doença que você foi curada, não é? Muita coisa, gente, é muita coisa. O fato de estar vivo, não é verdade? Eu agradeço todos os dias. Pois é, muita coisa. É coisinha boba, às vezes, né? Que você vê que às vezes não dá valor no dia a dia, mas nossa, eu olho assim, às vezes eu acordo de madrugada, que eu vou dormir cedo, acordo de madrugada, né? Então, às vezes eu acordo 4, 5 horas da manhã, abro a janela, assim, já vejo o céu estrelado. E hoje eu acordei e o céu não estava estrelado, mas ele estava com nuvens, assim. Aí eu fui correr lá fora e ainda tava assim, já estava começando a clarear. E aí eu fui correr, dei lá minhas 5 voltas no bosque aqui, né? Corri lá uns 12 minutos, mais ou menos. E aí o céu começou assim, eu achei que fosse chover hoje, mas não choveu. Ainda vou ter que descer e molhar as plantas lá embaixo. Mas eu agradeço, por quê? Porque eu posso descer, porque eu tenho um teto para morar. Olha quanta coisa boa a gente tem, né? E aí? E a saúde, eu agradeço muito a minha saúde. E eu procuro manter a saúde, né? Então, exames, eu faço meus exames independente da... Agora não tem mais a empresa que ficava lá, tem que fazer exame, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas já tá tá dentro de mim fazer os exames médicos, ir no médico uma vez por ano, tal, que pra mim é aquela coisa, se não tiver eu fico preocupadíssima. Então eu sempre tô lá. Amanhã, por exemplo, tem que ir no dentista. Pois é, caiu uma obturação aqui, aí amanhã eu tenho que ir lá no dentista, né, fazer o quê? Mas ela foi um amor. Caiu a obturação, eu entrei em contato com ela. Na hora, ela já falou pra mim, olha, agora eu não posso. Era 6 da tarde, eu nem ia querer. Mas amanhã cedo, aí amanhã 9 horas eu vou lá. Olha, não tem que agradecer uma pessoa assim? Ligar 6 horas da tarde e ela conseguir um horário pra mim às 9h30 da manhã? Tá bom, né? Então, eu sou muito grata a ela também. E aí você pode finalizar com os benefícios para a carreira. Desenvolva então uma postura otimista e
Então, quando os seus colaboradores eles estão mais otimistas, isso não é bom para sua empresa? Tem benefícios, né? Tem benefícios. Eles acabam atendendo melhor os clientes, eles vão trabalhar felizes, o ambiente de trabalho fica agradável. Olha, você já trabalhou num lugar onde o clima era pesado? Bom, eu trabalhei 32 anos direto na Sabesp, né? É a empresa que faz o tratamento de água e esgoto no estado de São Paulo. Eu falo sempre por quê? Porque entra pessoa nova na minha live e não sabe o que é a Sabesp. Então, eu tenho que falar, tá? E tal. Eu acho que vocês que estão aqui sabem o que é a Sabesp, né? Que empresa é essa? Mas nem todo mundo sabe. Então, e aí, nesses 32 anos de empresa, eu passei por situações e situações. Ultimamente, o ambiente de trabalho estava bom para trabalhar. Mas teve época que, olha, teve um dia em outro prédio, isso faz uns 20 anos, se não fizer mais, tá? Então, eu trabalhava em Pinhalzinho, uma cidade que tem aqui perto de Bragança Paulista, e aí eu trabalhava lá, mas eu morava em Bragança. Eu sempre morei em Bragança, nunca morei fora. E eu vinha para resolver as coisas aqui, porque naquela época não tinha computador em Pinhalzinho, então tudo que dependia de computador, eu tinha que ir para outras cidades. Então tinha Socorro, que era uma cidade próxima de Pinhalzinho, e tinha Bragança Paulista, que é outra cidade próxima de Pinhalzinho. E é óbvio, né, que eu deixava para fazer algumas atividades no final da tarde ou logo de manhãzinha. Por quê? Porque daí eu saía de Pinhalzinho, vinha obviamente para Bragança Paulista, né? E aí dali eu já ia embora pra minha casa, que eu já tava em casa. Eu não ia pra Socorro, pra daí eu vir pra Bragança, se o sistema era todo o mesmo. Claro que eu escolhi a Bragança. Então, e aí, pra mim isso era bom. Mas um dia, eu abri a porta da Sabesp em Bragança, e isso, olha, faz muitos anos, faz mais de 20, porque a gente estava no primeiro prédio ainda. Ah, faz mais de 20 anos. Faz bem mais. E aí eu sei que eu abri a porta, vi aquele ar carregado. O ambiente lá não era fácil, tá? Mas eu nunca tinha sentido, não tinha percebido isso, né? Mas teve esse dia, eu entrei, fiz tudo o que eu tinha que fazer, correndo, e ó, pessoal, tô indo, terminei, obrigada, tal, saí. Gente, foi uma sensação horrível aquela. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir um negócio desse, mas estava pesado o ar lá. E eu sei que era uma época que estava difícil mesmo no local lá. Muito difícil. E pensa, eu cheguei de repente e eu senti aquele ar carregado pela primeira vez na minha vida, graças a Deus, porque não gostei, tá? Primeira, única e última, se Deus quiser. Então, mas eu fui lá, eu fiquei lá quanto? Meia hora? E quem ficou lá o dia inteiro? Pensa. É assim que você quer a empresa para você? Acho que não, né? Pois olha, a gente teve uma época onde a gente já estava no outro prédio, tudo, onde o ambiente de trabalho estava maravilhoso. O gerente na época ganhou até prêmio por ter sido o gerente que teve a melhor nota dos funcionários. Ele tinha lá uma plaquinha que ele ganhou, muito legal. A empresa reconhecia, né? Na sua empresa. Você pode reconhecer também. Isso daí é um exemplo. Eu tenho aqui um prêmio também. Ah, aqui, ó. Que eu ganhei na Sabesp naquela época, ó. Essa é a logomarca da Sabesp, né? Eu fiz uma ação lá. E aí, olha. Regina Helena Scanfella, parabéns por mais esta conquista. Unidade de Negócio Norte, MN. O que eu fiz? Eu fiz uma ação, eu e uma equipe, tá? Não era eu sozinha, porque eu adoro trabalhar em equipe. Então, e eu não tô querendo me vangloriar não, tá? Eu fazia a minha obrigação, mas eu era focada. E aí, o que eu fiz? A Sabesp, ela tem os hidrômetros. Os hidrômetros são aqueles aparelhinhos que marcam quanta água está passando para dentro do imóvel. E os hidrômetros, eles têm um tempo de validade.
E aí tem lá o sistema todo que verifica quanto tempo tal que o hidrômetro está instalado. Daí eu olhei, eu falei, esses hidrômetros estão velhinhos, já estão velhinhos, capengando, marca tudo errado, né? Marca menos, trava. E aí eu falei, não, nós precisamos trocar esses hidrômetros. Eu sei que demorou um tempo, mas nós conseguimos trocar todos os hidrômetros, deixamos todos novinhos. Novinhos. Assim, novinhos que eu quero dizer é com aquele prazo de validade bom ainda. Eu acho que a gente deixou com 5 anos, assim, porque quando eu peguei, tinha hidrômetro lá, gente, que o imóvel estava fechado. Eu sei que foi um rebuliço. A gente fez que conseguiu resolver o problema. E a cidade inteira ficou zeradinha com os hidrômetros. E não é um trabalho que eu fiz sozinha, não. Teve muita gente que contribuiu. E eu ganhei essa placa, mas teve mais gente que ganhou. Mas as placas, cada um tá com a sua, né? Vocês viram que eu li lá, meu nome tá lá. Então, é uma coisa que pra mim, nossa, olha, eu fico feliz de lembrar que eu contribuí com a empresa, né? Que bem que eu fiz, né? Por quê? Assim, falando agora da empresa em si. A água é um bem que a gente tem que preservar. E assim, se o hidrômetro não marca a quantidade correta de água, não está sendo justo com o cliente, certo? E nem com a empresa. Tem que marcar o que passou realmente, né? Porque se o hidrômetro estiver enroscando, o cliente está sendo beneficiado e o meio ambiente está sendo lesado. Por quê? Porque a pessoa, quando no hidrômetro está parado, por exemplo, ela desperdiça água. Não estou falando que todo mundo é assim, mas muita gente é assim. Desperdiça, então vai lavar a louça, deixa a torneira aberta, vai escovar o dente, torneira aberta. E a Sabesp é uma empresa que preserva o meio ambiente, então ela não quer isso. Então ela precisa trocar o hidrômetro, certo? Além do que, se o hidrômetro não marca direito, pensando no lado que é desfavorável à empresa, o que acontece? Ela teve que produzir a água, gastou energia elétrica. Teve que tratar a água, gastou produtos químicos, pagou empregado, pagou tudo e aí não recebe. Aí isso não é bom, não é verdade? Por quê? Porque se ela não recebe, como que ela vai comprar produto químico para tratar água? Então, a gente, né, eu na época, e ainda penso assim, tem que preservar o meio ambiente, preservar essas coisas, porque nenhuma empresa vive de favores, né? E para o cliente, quando que é? É assim, às vezes o hidrômetro, ele poderia estar com algum problema que tivesse alguma engrenagem quebradinha lá e marcasse a mais. Isso quando o hidrômetro é antigo é raro acontecer. O mais fácil é ele ir enroscando mesmo, tá? Mas nem é questão de ajudar um ou ajudar o outro. A questão é de ser justo. Passou, tem que marcar. Não passou, não tem que marcar. É só questão de justiça. E aí eu recebi esse benefício que vocês viram, né? O programa Colaborador Destaque. Quando foi isso? Ó, 2011. 2011, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui. 2011. Antigo, né? Ó, faz 10 anos já. Que legal. 10 anos, também em 2021. Como passou o tempo, né? E eu fico feliz de poder lembrar, assim, com carinho da empresa. Então, olha, finalize com os benefícios para a carreira, então, para o seu colaborador, tá? Eu tô aqui falando de mim e não falo. Então, mostre para o seu colaborador, então, olha aqui o que eu quis dizer. Comece, então, pela gratidão. Agradeça e ensine o seu pessoal a ser grato por tudo que eles têm, né? Por ter um trabalho. Gente, você tem um trabalho, tem gente que tá sem poder comer, porque não tem trabalho. Então, se o funcionário está lá trabalhando, ele tem mais é que agradecer, não é verdade? Tem muitos casos, olha, de gente passando dificuldade, né? Passa pelas melhorias na saúde. Então, na sua empresa tem um programa de plano de saúde empresarial. É mais barato, tanto para o cliente, para o colaborador, quanto para o empreendedor, né?
Então, se o empreendedor faz um plano de saúde empresarial, ele tem chances, né? E aí esse plano ele pode descontar do funcionário o preço que desconta uma parte, paga uma parte, afinal de contas, para o empreendedor é bom que o empregado tenha saúde também, né? E aí você finaliza com os benefícios para a carreira, mostrar tudo isso para ele ter um pensamento positivo, tá certo? Desenvolver então uma postura otimista em seus colaboradores. Como? Fazendo com que ele, você e a sua empresa tenham sucesso a curto, médio e longo prazo, tá? Mostrar para eles que tudo depende do que eles acreditam. Se eles acreditam que não estão preparados, que as coisas não vão dar certo e que não vão conseguir, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Eu já falei várias vezes aqui nas minhas lives. Se você acha que você consegue, ou se você acha que você não consegue, de um jeito ou de outro, você tem razão. Porque você depende de você, não é? Então, pensamento positivo. É difícil, que não é fácil, mas eu vou conseguir, tá? Então, se eles passam a acreditar que eles têm capacidade, que eles têm habilidade, que eles têm conhecimentos que são os necessários para ter uma carreira de sucesso, é certeza que eles vão chegar no topo da carreira deles, que eles vão alcançar, certo? E eles vão permanecer no topo por muito tempo, porque tem que cultivar o pensamento positivo. Então, pensamento, tá? E aí essa avalanche de notícias que a gente tem acompanhado na televisão e na internet por muitas vezes pode tirar o ânimo, né? Mas nunca podemos perder a esperança de que dias melhores virão. E esses dias vão nos ajudar a viver com plenitude e confiança de que tudo o que foi feito para dar certo, tá? Então, como eu falei, dei 3 dicas. Pensamento positivo. Como que você tem, então? Gratidão, saúde e benefícios da carreira, tá? Então, por hoje é isso. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui na minha live, minhas amigas, minha titia querida. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Um beijo, boa semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!